Motoristas fazem denúncias dos abusos da Uber e 99 na CPI dos aplicativos. Meu nome é Marlon, eu sou vereador aqui na cidade de São Paulo, eleito pela classe dos motoristas de aplicativo. E nesse sexto episódio foi dia dos motoristas denunciarem, relatarem todos os abusos que os aplicativos, principalmente Uber e 99, fazem com os motoristas. E na sessão de hoje da CPI dos apps, veio aqui depor o Duda, o presidente da AMASP, e um motorista de aplicativo chamado Gerson. O Duda, que é motorista de aplicativo desde 2016 e presidente da associação AMASP, tinha muito a falar nessa CPI. E o Gerson foi um motorista que recentemente foi banido da 99 sem direito de defesa. E aí ele pôde apresentar hoje na CPI, inclusive, a ligação telefônica que ele ligou para a 99, pedindo explicações, pedindo o direito de defesa dele, garantido por lei, e a 99 não deu. Um ponto importante aqui é que embora eu saiba todos os problemas que os motoristas passam, que eu saiba todos os abusos dos aplicativos, eu não posso depor isso na CPI. Eu tenho que trazer pessoas que façam esses depoimentos. Porque na CPI eu sou o investigador. Uma CPI é Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu tenho um poder de polícia para fazer essas investigações. Mas como vereador, eu não posso depor, relatar os abusos dos aplicativos. Foi por isso então que eu chamei tanto o Duda quanto o Gerson para depor na sessão de hoje. E eu bem que gostaria de poder fazer várias denúncias. Acho que eu poderia relatar aí um monte de denúncias, mas estando eu como vereador, eu não consigo fazer, tem que chamar outras pessoas para fazerem. Além disso, a gente também teve denúncias de entregadores, muito importante essa parte também da CPI. Veio até o sindicato das motos aqui relatar os abusos dos aplicativos. Nesse vídeo de hoje, eu vou deixar só o depoimento do Duda, deixar o depoimento do Gerson, que são motoristas de aplicativo, mas se você quiser ver o vídeo completo da CPI, vai no canal da Câmara, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui para você ver na íntegra todo o vídeo da CPI. E os pontos auges da sessão de hoje foi justamente esses relatos, né, principalmente do Duda ali, que falou por quase 1 hora, se não me engano, falou das taxas altas dos aplicativos, das tarifas baixas, dos banimentos injustos, falou dos problemas da Uber Conta, falou das suspensões da 99, e aí depois o Gerson pôde relatar como foi o banimento dele na 99. Inclusive, esse banimento dele se deu depois da minha lei, a lei que eu fiz aqui nessa casa, passei em votação, já estava sancionada, e a 99 ainda não se adequou à lei, garantindo o direito de defesa em caso de banimento. Eu já percebi que a Uber já se adequou, mas a 99 ainda não deu nem sinal disso. E na semana que vem já está convocada a Uber para vir aqui nessa casa e dar explicações sobre todas essas denúncias. Então não perca o próximo episódio. Vá aqui embaixo desse vídeo, tem um botão chamado inscrever-se. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Você não pode perder o capítulo onde a Uber vai ser investigada. Vai ter que prestar esclarecimentos sobre todas as denúncias. Vai perder? Acho que não, né? Aproveita que você já se inscreveu no canal e também deixa o gostei aqui embaixo do vídeo. E fique agora com os depoimentos do Duda, presidente da Associação AMASP, e também do Gerson, motorista banido da 99. Vejo você no próximo vídeo. Valeu! Queria que o senhor falasse a associação, que o senhor é o presidente. Sim? Associação dos Motoristas de Aplicativo de São Paulo, Associação AMASP. O senhor está à frente da presidência há quanto tempo? Estou à frente da presidência desde a fundação em 2017. Muito bem. Então, hoje o senhor é o representante dos condutores de aplicativo, é isso? Sim. Tá bom. Dentro desse quadro que o senhor está vendo da CPI, eu queria que, além das perguntas que os colegas vão fazer para o senhor, que o senhor me falasse se é real esse desconto que eles fazem de administração em cima dos senhores, que chega de 23% a 27%. É real isso? De 23%, não, chega até 50%. Chega a 50%. Desconto das taxas. Muito bem. E o vínculo que o senhor entende que o senhor tem um vínculo empregatício com essas empresas? Os seus associados também? Eles nos tratam como parceiros, né? Mas, na realidade, eles trazem conotações que fazem com que os motoristas de aplicativo se sintam obrigados a fazer aquilo que eles querem. E, com isso, a gente tem uma conotação de vínculo trabalhista.
O senhor já teve reuniões com a empresa de aplicativo? Sim, várias. Última reunião que o senhor teve? Tem exatamente uns 2, 3 meses. Aonde? Via online. Com quem? Devido à pandemia. Com quem o senhor poderia falar? Conversei com o senhor Pedro, da Uber, e a senhora Gabriela. A Gabriela seria a CEO? Não, não. Ambos são somente funcionários. Que divisão? Realgov. Realgov. Setor do governo da empresa. Setor do governo. E o senhor poderia falar as reivindicações da associação? Sim, nessa última reunião, eu entrei em contato com eles para verificar o porquê que eles excluíram sumariamente cerca de 1.600 motoristas de aplicativo, trazendo aí a conotação de cancelamentos, né? Altos índices de cancelamentos. Então eu questionei a plataforma, porque nós estamos falando de 1.600 pais de família que deixou os seus trabalhos, né? Então eu questionei, quis respostas para poder entender se foi plausível ou não. Me deram uma conotação do alto número de taxas de cancelamento, porém ficou por isso mesmo, não chegamos em uma conclusão. Senhor Eduardo, o senhor sabe me dizer a respeito de passagem de dados que a empresa não ofereceu nem para a Secretaria da Fazenda e nem para a DTP ou nem para a Secretaria de Transporte, que veio prejudicar os condutores de aplicativo? Sim, eu estou acompanhando esse quadro, né? É sabido que é falho esse sistema de transferência de dados, tendo em vista dos motoristas de aplicativo que estão tendo seus veículos apreendidos, né? Sendo que não poderia. E com isso, a gente traz a conotação de que as plataformas não enviam os dados corretamente para a Prefeitura, Receita Federal, trazendo sérios problemas para o motorista. O senhor, pela associação, o senhor tem casos e casos a respeito disso? Temos muitos casos, inclusive em 2019, cerca de 2.000 veículos de aplicativo foram apreendidos, 2018 e 2019. Desses 2.000 motoristas de aplicativos que tiveram seus problemas, cerca de uns 200 recorreu à MASP, para a gente poder aí ampará-los aí nesse momento. Senhor Eduardo, o senhor tem condição de passar os dados daqueles que foram prejudicados em razão da empresa não ter passado os dados para a Secretaria da Fazenda e para o DTP, se eu puder passar para essa CPI? Posso fazer um levantamento e enviar para a CPI, com certeza. Quantos dias o senhor precisaria para oferecer isso? Gostaria de 1 semana e meia. Ok. Então, vamos falar em 21 dias, tá bom? Tá ok. 3 semanas? Legal. Tá bom. Senhor Eduardo, então, o último assunto com Gabriela e Pedro foi relacionado ao banimento em massa que a plataforma elaborou aí contra as 1.600 motoristas. Hoje, na sua associação, qual o número de associados o senhor tem? Hoje nós temos 30.068 motoristas associados. 30.060 associados. E o senhor sabe me dizer o número de carros de aplicativo que estão rodando na cidade de São Paulo? Hoje eu estimo, que nós não temos dados precisos, mas uma estimativa eu levo a crer que roda na cidade de São Paulo 90.000 veículos de aplicativo. 90.000. Casos de acidente grave, óbito, qual é o socorro que a empresa Uber oferece para os senhores, ou 99? Vamos falar da empresa Uber. Eles oferecem o seguro app, né? Que também está na resolução. Eles são obrigados a fornecer isso daí, tanto para o passageiro quanto para o motorista. E só tem casos na associação que não foi contemplado? Não. É burocrático, demora muito. Famílias ficam ali sofrendo bastante, mas
por um longo período aí de luta, até consegue reaver aí alguns valores aí do benefício. Senhores, colegas vereadores, os senhores querem agora continuar as perguntas? Eu volto depois no final para mais algumas perguntas. Está escrito o primeiro o nobre vereador Marlon. Quem mais pediu? Pela ordem, presidente. Marlon, pois não? Nobre vereador presidente Sanival? Também me inscrever, presidente. Tá, então, Luana também, doutor Sidney, tá bom. Então, vamos lá, pode ir. Bom dia, Eduardo. Bom dia. Gostaria de fazer algumas perguntas para você. Tem alguns tópicos aqui. Você começou o seu relato falando sobre banimentos, né? Especialmente esses de cancelamento, excesso de cancelamentos. Mas você tem ciência de outros tipos de banimentos que muitos motoristas dizem serem injustos? Sim, tenho sim. Vivenciando e presenciando a vida, né, a rotina dos motoristas de aplicativo e representando aí na medida do possível, nós identificamos 3 modelos de exclusão. É a exclusão, suspensão e o bloqueio branco. Bloqueio branco? Sim. Pode explicar um pouquinho mais sobre isso? O bloqueio branco, os algoritmos, eles identificam que aquele motorista ele tem nota baixa. Com isso, eles começam a não enviar corridas para aquele motorista. Motoristas chegam a ficar aí cerca de 5 a 7 horas sem receber um chamado, né? E para o motorista ele acredita fielmente que a demanda está baixa, sendo que na verdade não é isso que está acontecendo. Nós temos indícios, vários indícios de motoristas relatando esse problema. Entendi. Em relação à suspensão, qual é a diferença de suspensão para banimento? A suspensão é que o aplicativo ele obriga o motorista a realizar as corridas. Na plataforma 99, por exemplo, inclusive eu tenho até um print de hoje aqui, ela manda um comunicado na tela do motorista, informando aqui, ó, que o motorista tem uma taxa baixa em relação à última semana por não ter efetuado corridas ou ter encerrado corridas e não efetuado. E com isso ela dá uma penalidade para esse motorista, caso ele não continue a realizar as corridas, de minutos, horas, dias, meses e até, em alguns casos, chegou até anos de suspensão. Ele não é excluído, ele é suspenso. Parece, então, pelo meu entendimento, que pelo seu relato, eu entendi que se o motorista não cumpre com alguns requisitos, ele tem a conta dele suspensa por alguns períodos, é isso? Exatamente. Então, obrigando o motorista a realizar as corridas, independente da localização, tarifas reduzidas, enfim. O que você poderia falar também sobre tarifas, já que você falou também sobre esse assunto? Como que essas tarifas, elas têm reajuste, não têm reajuste? Como funciona isso? Vereador, desde 2015, as plataformas elas mantêm as suas tarifas congeladas, né? E negligenciando até mesmo o acompanhamento da inflação. Congeladas por motorista ou por passageiro? Para o motorista, apenas para o motorista. E com isso eles não levam em consideração que tivemos inflação, manutenção, subindo os valores de peças, serviços, desconsiderando totalmente os aumentos consecutivos dos combustíveis, né? E recentemente eles vergonhosamente trouxeram para a classe um reajuste de uma tarifa que chegou aí a 10%, 15%, porém, nós que estamos aí na batalha desde 2016, que foi quando eu me tornei motorista de aplicativo, nós temos o entendimento de que eles não fizeram um reajuste das tarifas. Literalmente, eles reajustaram tarifas que há 2 anos e meio atrás já era esse valor e que eles reduziram. Então, pelo que eu entendi, teve uma redução no passado e esse aumento, na verdade, só compensa a redução que teve muito tempo atrás, é isso? Meramente isso. Você falou, hoje eu entendo que tem 2 principais aplicativos no mercado, no caso de transporte de passageiros, Uber e 99. Esse aumento que você teve, que, pelo que eu entendi, parece ilusório,
Foi só numa plataforma? Foi nas duas? Quando se deu esses aumentos? Se deu há cerca de uns 2 meses atrás, esse aumento, 2, 3 meses atrás. Foi de forma simultânea e semelhante, levando até a gente a achar que existe um cartel por trás disso daí, porque além desse aumento de tarifas, de maneira... não foi no mesmo dia. Eles, posteriormente, em outra data, eles eliminaram 2 categorias que estavam atormentando os motoristas, que é a categoria por parte da Uber, Uber Promo, e por parte da 99, 99 Poupa, né? Que eram 2 categorias promocionais, na qual o motorista realizava essas corridas, mas não pagava nem o valor do combustível que o motorista utilizava para concluir aquela viagem. Então, o que você está dizendo é que existe um acordo entre os 2 principais players do mercado, ou para trabalhar em simultâneo e lesarem talvez o motorista ou o consumidor de forma simultânea, é isso? Eles combinam o jogo? É de forma simultânea. No mesmo dia que uma empresa lança um projeto, rapidamente e automaticamente a outra também lança algo semelhante. Então, não chega a ser acusação, é uma dúvida que a gente tem, né, sobre esse cartel, porque eu acredito que uma empresa levaria um bom tempo para realizar tal procedimento. Então, estranhamente, como pode as plataformas chegar ali, 9 horas da manhã, uma lança um projeto, 11 horas da manhã, outra lança outro projeto praticamente idêntico. Então, a gente fica com essa dúvida sim, porque no fundo, mesmo apesar de vários e vários projetos que as plataformas dizem lançar para os motoristas, no final das contas o motorista sempre é prejudicado. Quando você diz que os motoristas sempre são prejudicados, o que é isso? São abusos? Você poderia relatar outros tipos de abusos que tem das plataformas para com os motoristas? Sim, eu até anotei e fiz vários esboços, porque isso são tópicos extensos, porque o que o motorista de aplicativo mais sofre são abusos, né? Então, uma das colocações é que as plataformas baixam os valores das tarifas sem acordo prévio com os motoristas. Elas criam categorias mais baratas que as convencionais, como Promo e Poupa, como eu havia acabado de mencionar, na qual esse tipo de corrida não paga nem o combustível usado para fazê-las. As empresas também elas usam seus termos de uso a todo e qualquer momento de acordo com que as necessidades e vontades dela, né? Então, se o motorista ali conseguiu uma vitória num âmbito judicial, por exemplo, ela vai ali e modifica os termos de uso para que as próximas investidas jurídicas caia por terra, né? Que eles tenham prova. Termos de uso é o quê? O contrato entre o motorista e a plataforma? Contrato entre o motorista e a plataforma na qual o motorista é obrigado a aceitar algo que ele não negociou. Esse é o termo de uso. Também, de vez em quando, as plataformas tiram o destino das corridas, deixando os motoristas às cegas, às escuras, sem saber para onde eles vão, né? Também elas tiram uma ferramenta do motorista que chama-se destino, né? Esse motorista ele usa essa ferramenta para se deslocar para até sua residência ou um compromisso. Então, ele ativa essa ferramenta para que a plataforma ofereça corrida para eles apenas para aquele destino. Só que não é o que acontece, né? Motoristas de aplicativo aceitam a corrida confiando nos algoritmos. E quando o motorista vai ver que muitos dos motoristas, eles não conhecem o setor que ele está, então ele olha ali, confia no algoritmo, aceita aquela corrida e vai parar do outro lado, prejudicando ainda mais o motorista. Uma parte, Sr. Eduardo e Marlon, os senhores sofreram agora a imprensa colocando em cima dos senhores os cancelamentos de corrida. Não foram nenhuma, foram milhares de cancelamentos, milhares. Então, isso se deve ao condutor
do aplicativo, ele não seleciona então a corrida? Esse cancelamento se dá junto com a empresa? Na verdade, a empresa faz a oferta da corrida, o motorista ele não tem ali a conotação do destino, para onde esse motorista vai, e ele acaba aceitando essa corrida, e quando ele aceita, ele se depara numa corrida na qual ele vai ter um severo prejuízo naquela corrida. E ele cancela. Fazendo com que ele cancela. Então quem cancela não é a empresa, é o condutor. Mas, excelentíssimo vereador, nós depositamos esse problema para as empresas. Porque se o motorista tivesse um reajuste correto, o motorista não cancelaria, como nunca cancelou. Só para o senhor ter uma ideia, motoristas de aplicativo, quando eles aceitam uma corrida e abrem aquela corrida, eles têm que percorrer até 10 quilômetros para chegar no passageiro. E esses 10 quilômetros não é computado no valor da corrida. É o motorista quem desembolsa todos os insumos para chegar naquele passageiro. E ao pegar aquele passageiro anda 1 quilômetro, 600 metros, 1,5 quilômetro, denominando uma corrida de taxa de tarifa mínima, que é ali cerca dos seus R$ 5,25. Então, ou seja, o motorista teve que percorrer 12 a 13 quilômetros, praticamente, para realizar uma corrida que ele ganha R$ 5,00, sendo que o preço do combustível hoje, na bomba, está quase R$ 7,00. Essa fala eu escutei demais dos senhores que falavam que era por causa Agora, aceitar ou não depende do condutor, né? A pergunta é essa, e já vou devolvendo para o nobre vereador Marlon, só me passa esse print aqui para a CPI da 99, que eu estou sentindo que as empresas se falam e aí a gente já vamos direcionar que é um cartel. Vereador, eu não tenho só um, eu tenho vários. Ótimo. O que vocês que estão vindo aqui puderem nos ajudar, independente de quem é do time azul, da agremiação verde e amarela, nós queremos chegar numa direção daqueles que são prejudicados, daqueles que estão tomando conta do nosso país e levando os dividendos daqui para fora. Se vocês fizerem isso, vai ficar melhor e vai nos ajudar. Então, dentro do seu conhecimento, que lhe conheço desde o início, que vocês iniciaram com Fuso, com Corolla, os senhores andaram e agora as empresas têm o comando mesmo. Então, dentro desse comando que elas têm, vocês vão nos oferecer dados que nós vamos chegar onde nós queremos. Obrigado, nobre vereador Marlon. Desculpa, mas era até para todos esses prints que você tiver, vai ser interessante você passar para a CPI. Vou documentá-los todos e envio para a CPI. Você estava falando sobre abusos, aí falou das tarifas baixas, mas que outros tipos de abuso? Pode continuar, por favor. Tem. A plataforma 99, por exemplo, ela não paga indicações, né? Sempre encontra um meio ali de tirar o direito do motorista receber pelas indicações. O que são essas indicações? Indicações eles estão com falta de motoristas, então eles lançam ali, olha, indique e ganhe. Cada motorista que você indicar, você vai ganhar um valor. E aí o motorista corre atrás de pessoas, traz essas pessoas para o aplicativo, e aí na esperança de receber essa indicação, a plataforma simplesmente ela chega e fala, olha, você não se adequou aí às regras da indicação e, portanto, você não vai receber essas regras. E também, nós temos também as promoções fraudulentas, né? Onde que os algoritmos eles sempre tiram corridas dos motoristas quando ele está prestes a conseguir concluir tal promoção, né? Ou oferece viagens longas para que o motorista perca tempo e não tenha tempo hábil para poder bater ali o número de corridas para que se conclua tal promoção e tenha um bônus, uma bonificação, né? Também nós temos aí de abuso. O abuso é muito, viu, vereador? Dinâmico não repassado para o motorista. Na tela do aplicativo, a tela está ali com a temperatura avermelhada, porém não aparece um número para
o motorista e identificar quanto ele vai ganhar naquela corrida. Tem relatos de motoristas que estão dentro do dinâmico, aceitam corridas no dinâmico e quando conclui a corrida e ele vai ver, o dinâmico simplesmente desapareceu. A plataforma retira dele uma bonificação na qual ele estava trabalhando para ter. Um outro abuso é o motorista ter que cobrar do passageiro caso o passageiro não tenha dinheiro naquele momento para efetuar o pagamento da corrida. O motorista pega aquele passageiro, se desloca até o destino, chegando no destino do passageiro, vai cobrar, o passageiro fala, olha, eu não tenho dinheiro, aí joga para a próxima. Antigamente as plataformas ainda abriam esse parâmetro, mas hoje não. Então, a própria plataforma, nos seus termos de uso, fala que o motorista é responsável, o motorista tem que se virar para receber esses valores. E aí o motorista começa ali a debater com o passageiro e tal, olha, eu preciso do dinheiro, passa um cartão, pega emprestado e tal. Por quê? Porque o motorista sabe que se ele sair dali, ele não vai receber. E as plataformas deixam o motorista à míngua. Nesse caso, quando o passageiro não paga o valor de uma corrida, eu entendo que existe a taxa do aplicativo. Como é que fica a taxa do aplicativo nesses casos? A taxa do aplicativo, quando se trata de corridas em valores reais, na próxima corrida que o motorista fizer com pagamento no cartão, ou seja, voucher, né, mais conhecido como voucher, ela desconta a taxa daquela corrida e da corrida anterior. A plataforma nunca fica sem receber o seu dinheiro. Ou seja, pelo que eu entendi, então, o aplicativo ele oferece a oportunidade do passageiro pagar em espécie, em dinheiro em espécie, e aí algumas vezes você, como motorista, não consegue cobrar do passageiro, mas a taxa do aplicativo o motorista fica devendo para o aplicativo, é isso? Exatamente, exatamente. Tem um outro também, eu considero como um abuso, é as contas das próprias plataformas, contas bancárias das próprias plataformas. Elas obrigam o motorista a entrar naquela conta. Depois que o motorista entra naquela conta, o motorista tem dificuldade de trocar a conta, de colocar um banco convencional. A proposta da plataforma é que ela vai fazer os repasses mais rápidos, né? E dando toda ali ênfase para o motorista. Porém, essas contas digitais das plataformas, existem relatos de motoristas que o dinheiro some, automaticamente some, e quando ele vai fazer um Pix, ele recebe o comprovante de que aquele Pix foi feito, porém a pessoa do outro lado não recebe. Esse dinheiro para onde vai? Ninguém sabe. Então, assim, o motorista, até nisso, ele sofre esse abuso também. É algo que a plataforma fala, usa que é bom para você, ele usa e também se prejudica. Novo vereador Sidney Cruz. Muito obrigado, presidente. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos os convidados. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Senhor Eduardo Lima, eu vou continuar aqui falando um pouco de segurança. Nós temos acompanhado o aumento significativo de roubos, de latrocínios, que é o roubo seguido de mortes, e principalmente de assédio às condutoras mulheres. Qual o amparo dessas empresas de aplicativos, dessas OTTCs, aos condutores nestes casos extremamente graves? Simplesmente, se partir por parte do motorista, o motorista é excluído sumariamente. Desculpa, pode continuar. Por parte do passageiro, não temos relatos se o passageiro sofre punições. Ou seja, o condutor, a vítima, ela não pode reclamar, ela tem que sofrer calada. Tenho relatos de quando o motorista está indo buscar uma corrida, buscar um passageiro, nesse intermédio, o passageiro começa a abusar do motorista, né? Cometer atos de abuso. E com isso,
o motorista ele tem que responder da melhor maneira possível. Se o motorista não atender aos desleixos daquele passageiro, posterior à corrida, o passageiro faz um relato calunioso, né, e mentiroso contra aquele trabalhador, na qual a plataforma, sumariamente, sem ouvir, sem te dar um direito de defesa, simplesmente aparece uma mensagem em um e-mail relatando que aquele motorista não seguiu os termos de uso e, portanto, ele está sendo desligado da plataforma. Elas agradecem o período que ele ficou pela plataforma e o bane, sem se preocupar do investimento que o motorista fez para poder estar naquele sistema, que é um investimento alto, é um financiamento veicular, enfim, simplesmente bane. Não, até hoje eu nunca vi um relato da Uber chegar para um motorista que foi caluniado e falar o que aconteceu na realidade. Olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Então, ok, você vai ser preservado e o passageiro punido. Eu não tenho relatos. Só tenho relatos por parte do motorista. Parece que os algoritmos só detectam aquilo quando o motorista inicia a ação. Porque, como o senhor mencionou, existe aí relatos de assédio, mas também existe relatos, eu não sou hipócrita, estou aqui para relatar. Existem relatos de motoristas que cometem assédio. Esses motoristas são punidos severamente e rapidamente. Agora, o passageiro... Pelo que o senhor está me falando, só cabe aos condutores cumprirem as regras sem direito de reclamações. Exato. O senhor falou que o senhor tem um número de 1.600 condutores bloqueados ou cancelados. Esse número o senhor tirou do universo dos associados da associação do senhor, dos 30.068, ou da estimativa dos 90 mil condutores que o senhor mencionou, que Vossa Senhoria mencionou? Não foi nenhuma das duas, excelentíssimo. Foi uma nota oficial da própria Uber para a imprensa. Isso é só com relação à Uber? Foi só pela Uber. É essa específica exclusão em massa. O senhor sabe me falar qual o período? Foi dia 22 de julho, se não me falha a memória. Dia 22 de julho, exatamente às 17 horas. Mas qual o período correspondente dessa quantidade de 1.600 condutores bloqueados ou cancelados? O senhor menciona, só para eu entender, dos problemas que o motorista gerou para a plataforma na qual ela levou ela a excluir, é isso? Na realidade, como que, não sei se a plataforma Uber, se ela mencionou durante qual período eles tiveram 1.600 condutores bloqueados e cancelados. Foi na mesma hora. 6 meses? Não, eles excluíram esses 1.600 motoristas simultaneamente. No mesmo ato? Sim, é uma exclusão em massa. Perfeito. Foi onde que eu entrei em contato, porque meu celular, a partir das 17 horas, começou a chover de motoristas nos procurando para dar o apoio, né? Sendo que eu passei 3 dias e 2 noites atendendo motoristas. Foi onde que me levou a entrar em contato com a Uber, solicitar informações por que daquilo estava acontecendo. E a imprensa estava atrás de mim também para saber o que estava acontecendo. Então eu precisava de mais propriedades. Essa exclusão de 1.600 motoristas foi no mesmo dia e no mesmo horário. Simultaneamente apertaram um botão, 1.600 motoristas deixou de trabalhar na plataforma. Perfeito. O senhor comentou também que alguns condutores são punidos que acabam não recebendo novas chamadas durante um período até de 7 horas. O senhor tem relato de alguns trabalhadores, condutores, que deixaram de trabalhar com aplicativos por conta desta punição? Tenho alguns relatos, sim, que isso acaba desmotivando o motorista, né? O motorista já trabalha sob grande pressão e, de repentemente, aquela empresa que ele, né, merecidamente ele solicita o respeito, é quem mais o desrespeita. Então isso desmotiva o motorista, fazendo com que o motorista muitas das vezes deixa as plataformas, param de operar simplesmente. Voltando para o quesito segurança, alguns anos atrás foi mencionado, principalmente na imprensa, que os aplicativos dessas empresas
teriam que fornecer aos condutores um botão de pânico ligado diretamente à segurança pública. Houve esse tipo de tratativa da associação? Vocês intermediaram algum tipo de reunião com relação a esse assunto? Sim, várias reuniões. Depois de muito tempo, as plataformas, eles disponibilizaram um botão que o motorista apertando aquele botão liga direto para a polícia, né? Porém, é um projeto que nós condenamos, porque se o ladrão está dentro do veículo, como que o motorista vai apertar o botão na tela do celular? O criminoso vê aquela... Opa, peraí. E quando atende a ligação, é a polícia. Polícia Militar de São Paulo, pois não? Como é que o motorista vai chegar... peraí, só um minuto, senhor criminoso. Eu estou sendo assaltado aqui e tal. O senhor acha que... Então, assim... São ferramentas na qual a plataforma diz que gasta uma bagatela em dinheiro que não supre o que nós estamos precisando. O que nós estamos reivindicando desde 2017, desde a fundação da Associação AMASP, que é algo que eu não vejo custoso para essas empresas, pois elas têm a tecnologia, é simplesmente a selfie do passageiro. Só isso. Eu creio, Duda, agora eu estou falando como Eduardo Lima de Souza, presidente da Associação AMASP, que a partir do momento que as plataformas criarem a selfie do passageiro, 99% da onda de crimes que o motorista de aplicativo sofre vai ser inibido. Por quê? Porque o passageiro, para iniciar aquela corrida, para ter acesso àquele motorista, ele tem que fazer uma identificação facial para o aplicativo saber que aquele passageiro é o passageiro. Porque também a gente tem muitos relatos de assaltos de pessoas comuns. Está andando na rua, para um motoqueiro, assalta aquela pessoa, pega aquele celular no intuito de chegar no Pix daquela pessoa. Qual que é a senha para liberar? Libera o aplicativo daquela pessoa e com aquela liberação, aquela liberdade, ele olha, opa, vamos chamar um motorista de aplicativo. Vamos chamar por aqui. Então o motorista ali recebe aquela corrida, opa, a passageira está me chamando, mas não, é um bandido. E ele vai fazer o atendimento, muitas das vezes é assaltado, sequestrado, morto. Como muitas vezes a gente já pegou esse tipo de caso que até fico desconfortável em falar. Então, assim, é algo simples, mas as plataformas rodeiam o mundo para sair de São Paulo e chegar em Santo André. Eles preferem dar a volta ao mundo. O senhor falou aqui que os trabalhadores de aplicativos ou os entregadores, eles sofrem com ações ou com promoções fraudulentas ou falsas promoções. É isso mesmo? Sim. Só para conhecimento de todos, tem um artigo no Código Penal. Qualquer cidadão que comete esse tipo de conduta, ele responde pelo artigo 171, famoso estelionato, viu, presidente? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Vossa Senhoria já pensou em lavrar um boletim de ocorrência, noticiar este crime às autoridades competentes? Já pensei sim, já pensamos. Como já trabalhamos junto às plataformas para que elas regularizassem esse tipo de questão, né? Mas sim, muitos motoristas a gente até orientou mesmo a entrar com ação judicial para receber danos morais, danos cívicos, enfim, aí acopla toda essa denominação. Sim. Por fim, minha última pergunta. Vossa Senhoria se manifestou no sentido de um posicionamento contrário ao reconhecimento do vínculo empregatício. Nós temos conhecimento, por outras autoridades que estiveram aqui na CPI prestando depoimentos, que nós temos mais de 500 mil trabalhadores de aplicativos na cidade de São Paulo. Recentemente,
o Ministério Público do Trabalho ingressou com diversas ações contra as maiores empresas de aplicativos, como 99, Uber, Rappi, Lalamove. O senhor tem conhecimento dessas ações que tramitam no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região? Tenho conhecimento. E mesmo assim o senhor continua com o mesmo posicionamento? Eu continuo, como vou voltar a repetir, que é um posicionamento da categoria, né? O senhor mencionou que existe 560 mil motoristas cadastrados na prefeitura, eu acredito nesse número. Mais de 500 mil. Mais de 560 mil eu mencionei, que foi o último número que eu vi, até pela própria CPI. E com isso, o que acaba acontecendo? São 560 mil pessoas cadastradas, mas não são todos eles que estão operando. Então, assim, como a gente vai trabalhar de uma maneira com vínculo trabalhista, sendo que essa pessoa já está alocada em outros trabalhos, enfim, fica um pouco torturoso essa questão, esse caminho, entendeu? Muito obrigado, senhor Eduardo. Satisfeito, presidente. Nobre vereadora Luana. Sim, estou bastante contemplada pelas perguntas dos meus colegas. Vou fazer 2 perguntas muito simples para o senhor Eduardo, em especial relativa à segurança dos motoristas. A primeira, acidentes e qualquer tipo de intercorrência. O senhor falou que existe um auxílio para esses casos. Quanto seria esse auxílio e que tipo de barreiras têm que ser enfrentadas para acessar? Esse auxílio ele chega até R$30 mil, tá? É um valor aí. Depende da situação. O acidente, o problema que aquela pessoa entrou, né? Se teve um amputamento, então bastante variado. Esse seguro APP ele é proporcionado pelas plataformas através da própria regulamentação vigente hoje. Ela obriga as plataformas a fornecerem isso, né? O senhor tem dados da sua associação de quantos conseguiram acessar esse seguro? Olha, eu posso fazer um levantamento. O senhor envia para nós, por favor? Sim, claro. O senhor recebe reclamações de motoristas que não conseguem acessar esse auxílio, esse seguro? Recebemos e é onde que nós atuamos, né? Então, nós recebemos e vamos lá. Então, do que o senhor está dizendo, existe a alternativa do seguro, mas o motorista tem que recorrer a uma associação para conseguir acessá-lo. Em alguns casos, sim. Então, posso supor que não é um acesso simples. É bastante burocrático. Só para a senhora, excelentíssima vereadora, entender, teve uma motorista que sofreu uma colisão traseira no seu veículo, na qual trouxe problemas na coluna dessa motorista, e ela tentou recorrer a esses valores. E o que ela recebeu desse seguro APP foi: toma os medicamentos, paga e manda a conta para a gente que a gente ressarce. Mas um valor ali para amparar aquela motorista, para ela poder se recuperar, não ocorreu. E eu briguei... Apenas o valor dos medicamentos e não, por exemplo, o equivalente ao trabalho dela, uma jornada. Um mensal, né? Pelo menos um mensal. Olha, para a sua recuperação, você vai ficar 3 meses afastada, então o seguro vai arcar com 3 meses ali. Vamos fazer um levantamento de quanto você ganhava. Sim, foi isso que a MASP buscou para essa motorista, mas infelizmente nós não conseguimos. Entendi. Então eu consigo supor, acho que os meus colegas estão vendo isso, que existe uma relação que coloca e que induz o motorista a trabalhar horas a fio, inclusive, se não trabalhar, vai ter punição da plataforma, se não aceitar certas corridas, e caso se acidente, caso tenha uma intercorrência, paciência. Tem que recorrer de forma burocrática a um auxílio que me parece que, do que o senhor está falando, é difícil de acessar. E quando você recorre à empresa, a empresa fala assim: não, o seguro não é nosso, é terceirizado. É terceirizado o seguro? É terceirizado. O senhor sabe qual é a empresa terceirizada do seguro? Eles mudam constantemente, mas eu vou fazer um levantamento e encaminho para a senhora. Pode ser? Eu peço, por favor. Uma última pergunta. Me causou bastante surpresa esse outro auxílio relacionado à Covid-19. Porque algumas semanas atrás eu fiz um requerimento de informação à empresa Uber do Brasil sobre os casos de contaminação por Covid. E a empresa, para minha surpresa, me falou que não sabia
Não sabia, senhor Eduardo, o número, que não tinha acesso. Agora o senhor está me dizendo que existia algum tipo de benefício para quem tivesse a doença? Sim, o seguro, o auxílio Covid, conhecido por qualquer motorista. Eu fui até, depois que o senhor falou isso, eu conversei com o meu jurídico e me chegou o seguinte dado, senhor Eduardo, agora para finalizar. Aparentemente existia a possibilidade de um auxílio para o motorista que tivesse Covid-19, e aí ele se afastava, começou a ter sintomas, se afasta, que é o correto, a pessoa se afasta, e aí faz o teste. Caso o teste desse negativo, mesmo com sintoma, o motorista não iria receber o auxílio e perderia dos dias que ele deixou de trabalhar. E, portanto, se criava um efeito de o motorista não dizer que estava com suspeita de Covid. Porque caso fosse, por exemplo, um resfriado comum, ele iria deixar de ganhar aquele auxílio. E por isso nem pediam. O senhor confirma esse efeito? Confirmo e digo mais. O motorista automaticamente, quando ele dava entrada nesse auxílio, automaticamente ele era bloqueado por 14 dias. Automaticamente. E caso o teste desse negativo, eles perdiam os 14 dias. Não, quando o motorista verificava que ele não estava com o Covid, ele tinha que trabalhar a sua volta. Ele tinha que... Não era somente o teste. Não, ele tinha que pegar um laudo de um especialista, de um médico, atestando que ele não estava com Covid, encaminhar para a plataforma, deixar o algoritmo trabalhar para poder liberar esse motorista. Então, na prática, só para finalizar mesmo, pensando no resultado final dessa política das empresas, a Uber teve, acredito, que deve ter sido parecido com a outra plataforma, na prática existia um efeito de o motorista deixar de dizer que estava com sintomas, fingir que não estava com sintoma, porque se colocasse, era pior. Ia, na prática, ser punido pela plataforma. É isso que o senhor está me dizendo. Ouvi relatos sobre isso, que motoristas... Grave. Eles estavam com Covid, mas ali tentavam ludibriar, porque o que ele receberia do auxílio não pagaria os 14 dias que ele se afastaria. E a empresa sabia dessa possibilidade? A empresa sabia. A empresa também passou por muitas fraudes, né? Eu acredito que foi bem tempestuoso essa questão desse auxílio para as plataformas e para os motoristas. Foi muito complicado. Foi plausível, louvável. Eu parabenizo quando vejo algo bom para o motorista. Mas, em contrapartida, a gente vê que teve problemas também. Obrigada pela sua participação, senhor Eduardo. Obrigada pelas respostas. Sou Gerson Ferreira de Moraes. Sou Gerson. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado. Está funcionando? Não sei, não. Funcionou. Sim, bela voz. Deixa eu lhe falar. O senhor é condutor, motorista de aplicativo? Sim. Tá. Condutor. Tá. Quanto tempo o senhor está trabalhando com o aplicativo? Já há uns 5 anos. 5 anos. Seu Gerson, pode tirar a máscara para conversar com a gente? Aí tudo bem, fica mais à vontade. Obrigado. Sou Gerson Ferreira de Moraes. O senhor... as empresas de aplicativo estão colaborando com o condutor de aplicativo? Em todos os termos, nas necessidades que os senhores têm? Não vejo nada disso acontecer, não. Eles não estão colaborando com nada? Estão colaborando em favor deles, apenas deles. O senhor retira de cada corrida do senhor, quanto que a empresa Uber retira do senhor? De 50% até 60% da corrida. 50% a 60%? A 60% da corrida. Tá bom. Nesse momento da pandemia, os senhores tiveram o benefício, quem estava com Covid, de ser acudido por eles? Bem um benefício, né? Foram meras palavras. Eu, graças a Deus, não precisei entrar com isso e receber. Eu escutei algumas histórias de que alguns motoristas conseguiram receber isso aí. Mas dentro de, que nem o nosso amigo aqui acabou de expressar a vocês, de uma grande burocracia. Entendeu? Mas, sinceramente, não foi nada tão representativo assim da forma que eles estão falando. O senhor Gerson, o senhor é associado a AMASP? Não, somos associados. O senhor é associado do AMASP.
Eu vou passar para o nobre vereador Marlon para fazer as perguntas e os senhores nobres vereadores já falem que eu já vou escrever, tá? Mas eu acredito que o nobre vereador Camilo será... Não? Tá. Nobre vereador Gilson, que não usou? Não? Então, depois o senhor Sidney, vereador Sidney Cruz. Obrigado, presidente. Pois não. Gerson, muito obrigado por estar presente aqui. Você é bloqueado em algum aplicativo? Sim, sou. Fui bloqueado recentemente, agora dia 11, pela 99. Pela 99 você Pela 99. Você foi bloqueado. Sim. E, pelo que eu entendo, pela Lei 17.596 desse ano, a 99 deveria ter te dado o direito de defesa. Ela não deu direito de defesa para você? Nenhum de direito de defesa. Ela disse por que você foi bloqueado? Também não. Também de maneira não? nenhuma. Então, a 99... Você chegou a falar com eles sobre isso? Conversei, eu tenho até a gravação aqui. Quer ouvir? Gostaria de ouvir? É importante. Eu gostaria. Vamos lá, coloca no elevador, Vamos ouvir, coloca no vamos colocar, microfone, vamos colocar. ouvir. É interessante. Agora tá bom, Gerson? Peraí, deixa eu botar no começo, que é legalzinho ouvir isso aqui. Se quiser, o nosso presidente trabalhou na Globo, ele pode ajeitar para o senhor. Agora tá bom, Gerson? Mas Phil, não tem uma lei aí agora que vocês não podem mais fazer isso com motorista? Aqui em São Paulo? Olha, Gerson, realmente não tem essa informação pra te dar, tá bom? No caso, eu posso fazer mais alguma coisa por ti? Eu precisava que você me transferisse para alguém que pudesse me ajudar com isso aí, para me saber qual o motivo. Eu realmente não tenho essa informação pra te dar, tá bom? Então, no caso, transferir também, não vou te transferir porque o processo é comigo mesmo, tá bom? Ué, mas que estranho isso. E agora eu faço o quê? Eu tenho que entrar com um processo contra vocês, correto? Olha, no caso, eu posso te orientar a esperar mais um pouco, tá bom? Esperar mais um pouco o quê? O tempo, a boa vontade de vocês de me desbloquear? Olha, o que eu posso fazer por ti é realmente te informar isso, tá bom? No caso, posso te ajudar em mais alguma coisa? Mas, Gerson, Tá bom, deixa, eu vou essa procurar pessoa é da Uber? Só um minutinho, Tá bom, obrigado. por favor. Acabou. Mas é da Uber? Não, é da da 99. Um minutinho. Só uma perguntinha, mas bem despreparado, né? Então, mas veja bem, independentemente das empresas do app, o tratamento, o segmento deles é padrão. É o mesmo. Padrão. Bom, Tá? Eles tratam a gente como senhor lixo. Gerson, os senhores que estão assessorando essa CPI, eu quero que salve essa fala do senhor Gerson Ferreira de Moraes com a 99 OTTC. Por favor, salvem, que eu quero... Deve ter milhares, inúmeros de conversas dessas que os condutores não foram atendidos. Então, como o senhor já leu o termo de responsabilidade porque o senhor fala, o senhor também tem, ao vivo e a cores, apresentou. É bem assim. Pois não, nobre vereador. Eu acho que nós temos que imediatamente trazer aqui o Procurador de Justiça, presidente e diretor do PROCON, Fernando Capês, que disse à CPI da pirataria na última quarta-feira que estava autuando pesadamente os aplicativos. Ele tem que ouvir isso. Isso aí é um crime do Código do Consumidor. Ele não dá satisfação alguma ao consumidor, ou seja, ao cliente deles, que é o aplicativo. Isso é uma falta de respeito, Marlon. Isso aí ou seja, ele empurra com a barriga o problema. Ele não dá satisfação. Então, temos que trazer aqui um convite ao Procurador de Justiça, Dr. Fernando Capês. Nobres vereadores, nós temos nas próximas semanas as empresas Uber e 99 que estarão aqui. Se preparem para todos os dados que a gente já tem acumulado para o dia dessa entrevista com todos eles. O nobre vereador Marlon. Bom, eu acho que não tem mais perguntas aí para o Gerson, acho que ficou claro aí que o Gerson foi simplesmente sumariamente banido do seu trabalho, sem direito à defesa, conforme prevê uma lei desse município.
não deu o direito de defesa, não deu o motivo do banimento dele, ele tentou contato com a empresa 99 e a 99 não cumpre a lei em dar direito de defesa para esse motorista. É sabido, pelo mundo dos motoristas de aplicativo aí, que muitos passageiros até fazem denúncias falsas de motoristas, às vezes para ter vantagens financeiras em cima dos aplicativos, enfim. E o Gerson, ele está tentando se defender, tentando trabalhar, levar o dinheiro para dentro de casa, mas simplesmente as plataformas são relapsas em não atender os motoristas decentemente, como a gente pôde ver aí no caso do Gerson. Gerson, muito obrigado pela sua participação, não tenho mais perguntas. Nobre vereador Sidney Cruz. Obrigado, presidente. Presidente, esse áudio que foi mostrado aqui demonstra claramente o desrespeito, não só com o condutor, com o Gerson, desrespeito com esta casa. Nós temos uma lei que não está sendo cumprida na prática. Esta fala por si só serve como subsídio para a aplicação de uma multa pesada por parte do município. Você é um advogado que exerce a profissão. Ele rasgou a Constituição do Brasil. Rasgou toda a legislação. Rasgou a Constituição do Brasil. É um absurdo. Seu Gerson, eu tenho só uma pergunta, na realidade é mais curiosidade. Quando um passageiro faz o pedido por um aplicativo e finaliza no cartão de crédito, e de repente a corrida termina, ele não faz todo o trajeto, o valor debitado da conta do cliente permanece o mesmo. É repassado para vocês essa diferença ou vocês recebem somente pelo o trajeto percorrido pelo condutor? Não sei se o senhor conseguiu entender a minha pergunta. Consegui. É justamente isso aí que o senhor acabou de falar. Eles só nos pagam o trajeto percorrido. E os demais eles embolsam, colocam no bolso deles. A diferença fica no bolso. Isso. Inclusive, aconteceu um caso de nossas companheiras de trabalho. Ela fez uma viagem daqui do aeroporto de Guarulhos para Campinas. A 99 alegou o seguinte fato de que ela agiu de uma conduta imprópria. Ela fez um destino ou um trajeto diferente. Que isso não é correto, não consta. Ela fez o trajeto que todo mundo faz. Entendeu? A viagem seguiu normalmente. Ela simplesmente não pagou a motorista, recebeu o dinheiro, colocou da passageira, que é o cliente, colocou no bolso e não repassou o valor para ela, para a motorista. Ou seja, mais um crime aqui, que é a apropriação indébita. Mais um crime do Código Penal. Muito obrigado, senhor Gerson. De nada. Muito bem. Bom, senhor Gerson, então os senhores com a empresa que o senhor trabalha, a 99 que o senhor trabalha, não é isso? Isso. Ela não contempla, como deveria contemplar, os senhores condutores? De forma alguma. Nenhuma, né? Nenhuma. Tá bom, então, e elas também cobram de 23% a 50% em cima do administrativo? Basicamente assim, porque eles dividem por setores, né, a cidade, né? Cada setor eles especificam um valor, entendeu? E então eles vão cobrando aquilo de acordo, dependendo do setor. Vamos supor, eu estou na Zona Leste, eles vão me pagar um valor X e me descontar um valor X. Quanto seria da Zona Leste? Vamos supor, uma média assim de uns 25%, 30%. Jardim Europa? Entendeu? Uns 40%, 50%. Zona Norte? Mais ou menos uns 30%, 25% também. Por setores. É por renda social. Conforme o bairro, a cacetada é maior. Sr. Gerson, muito obrigado, viu? Desculpe esperar. Eu acho que vocês estão sendo muito claros e passando realmente o que acontece. Tá bom?